Em outubro de 2015, Sofia Coetzee, uma holandesa de 21 anos, desapareceu misteriosamente em Uganda. Sofia estava fazendo um estágio de medicina em Uganda e desapareceu após ir a um safari turístico. As autoridades locais foram rápidas em fechar o caso, alegando que Sofia havia sido atacada e levada por algum animal. No entanto, as evidências apontavam para outra coisa, algo muito pior e sinistro. Sofia Coetzee nasceu no dia 2 de abril de 1994, em Amsterdã, na Holanda. Ela era filha do casal Gerard e Marije, que além dela, tem mais 2 filhos que são mais novos que Sofia. Sofia foi descrita por aqueles que a conheciam como uma garota inteligente, extrovertida e que sentia grande empatia pelas pessoas. Ela frequentou a Escola de Teatro Juvenil de Amsterdã por vários anos, mostrando grande paixão pelas artes cênicas, mas, quando ficou mais velha, decidiu que queria seguir carreira na medicina. Ela também gostava de esportes, praticando basquete, hóquei e corrida no Vondelpark, um parque famoso em Amsterdã. Na época dos fatos, Sofia tinha 21 anos e era estudante de medicina. Quem a conhecia dizia que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Ela conciliava seus estudos com alguns trabalhos de meio período, que iam desde entrega de panfletos até babá. Ela estudava para se tornar médica especialista em medicina tropical, um caminho profissional que refletia seu profundo desejo de ajudar os outros e explorar o mundo. Sofia adorava uma aventura. Ela dizia que gostava de conhecer novos lugares e novas culturas, algo que influenciou sua decisão de viajar para Uganda para um estágio de 8 semanas no Hospital Lubaga, em Kampala. Essa experiência foi perfeita para ela. Sofia chegou a Uganda em agosto de 2015. Ela estava muito ansiosa para conhecer o país, a população local e também ganhar experiência prática em medicina. Segundo relatos, Sofia era bastante esforçada e, devido a isso, se destacou rapidamente. Colegas no hospital elogiavam sua dedicação, notando que ela ia além, fosse auxiliando em cirurgias, ajudando em partos ou até limpando o chão para ajudar. Sofia vivia no campus da ISEC em Kampala. Ela compartilhava um prédio com mais de uma dezena de outros estudantes. Apesar da agitação e do caos da vida estudantil, Sofia aproveitava cada momento. Ela havia se apaixonado por Uganda, seu povo, sua cultura e suas paisagens. Ela, inclusive, havia aprendido um pouco de Luganda, uma das línguas mais faladas no país, e que é bastante utilizada na região em que ela havia se instalado. Sofia fez isso para ter uma comunicação melhor com a população local. Ela costumava se comunicar com a família todos os dias, falando para eles sobre tudo o que fazia em Uganda e tudo o que aprendia. Crianças que moravam no bairro a adoravam, muitas vezes a seguindo apenas para ficar na companhia dela. Sofia ficou tão encantada com o país que planejava voltar após concluir seus estudos, talvez para se estabelecer por lá permanentemente. Embora parecesse para algumas pessoas que a vida de Sofia era perfeita, estava longe disso. Sofia havia sido diagnosticada com transtorno bipolar aos 16 anos, e isso afetava a sua vida. Ela passava por episódios conturbados, períodos intensos e impulsividade que exigiam muito cuidado. Sua família e amigos próximos sabiam disso, mas, para a maioria, a condição de Sofia não era do conhecimento deles. Ela se cuidava com medicação e apoio, e, através disso, conseguia levar uma vida normal na medida do possível. Ainda assim, esse detalhe se tornaria um ponto crucial nas futuras investigações. Após completar seu estágio em 22 de outubro de 2015, Sofia sentiu que ainda não estava pronta para deixar Uganda. Ela então decidiu estender sua estadia por mais 2 semanas para explorar as paisagens naturais do país. Em 23 de outubro, ela partiu em um safari com 2 outras estudantes holandesas e um guia local que também era um motorista. Por motivos de privacidade, os nomes dessas pessoas que a acompanhavam não foram divulgados publicamente. O itinerário do grupo era longo, cobrindo vários destinos em 5 dias. Eles visitaram Fort Portal, o Parque Nacional do Vale Kidepo, Gulu e Pakwach antes de chegarem ao destino final.
O Parque Nacional Murchison Falls, o maior parque nacional de Uganda, conhecido por suas cachoeiras impressionantes e vida selvagem abundante, incluindo leões, elefantes, crocodilos e hipopótamos. Em 28 de outubro, por volta do meio-dia, o grupo chegou ao parque. Após um passeio de barco no Nilo Victoria, eles se instalaram no Centro de Educação de Estudantes da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda, onde planejavam passar a noite. O Centro de Educação de Estudantes era uma instalação básica, cabanas para hospedagem, áreas comuns e latrinas localizadas a poucos metros de distância. Enquanto o grupo começava a desfazer as malas, Sofia, carregando uma pequena garrafa d'água vazia que usava para coletar lixo, se afastou em direção às latrinas. Era por volta das 6:30 da tarde e já começava a anoitecer. Um funcionário do local a viu perto das latrinas, parecendo pensativa e olhando na direção do rio Nilo Victoria, a cerca de 600 metros do acampamento. Essa foi a última vez que Sofia Coetzee foi vista. Minutos depois, quando seus companheiros perceberam que ela não havia retornado, foram verificar as latrinas. Ela não estava lá. Eles procuraram pelo acampamento, mas Sofia havia sumido, desaparecida sem deixar vestígios. O grupo agiu rapidamente. 15 minutos após notarem a ausência de Sofia, eles alertaram os guardas locais. Uma busca começou imediatamente, mas a escuridão crescente dificultava as coisas. Os guardas vasculharam a área, e os companheiros de Sofia tentaram uma tática desesperada. Tocaram sua música favorita, Isabella, do South East Soul, em loop no veículo, esperando que ela a ouvisse e voltasse. Mas não houve resposta. Às 9 da noite, sem nenhum sinal de Sofia, uma de suas companheiras decidiu informar a família. Ela então fez uma ligação para a mãe de Sofia, Marije Coetzee, para informá-la que sua filha estava desaparecida. Marije, que havia visitado Sofia em Kampala durante seu estágio, ficou desesperada. Ela imediatamente começou a organizar sua viagem para Uganda. Na manhã seguinte, 29 de outubro, a busca foi retomada com maior intensidade. Guardas do Centro de Educação de Estudantes, polícia local e até militares se juntaram ao esforço. Uma pista significativa surgiu. A pequena garrafa d'água que Sofia segurava foi encontrada a cerca de 5 metros da margem norte do Nilo Victoria. A descoberta levantou mais perguntas do que respostas, como o motivo da garrafa estar lá e se Sofia teria ido até o rio. O rio Nilo Victoria é um lugar perigoso, especialmente à noite. A área é repleta de vida selvagem, crocodilos, hipopótamos e outros predadores. Inicialmente, as autoridades de Uganda se inclinaram pela teoria de que Sofia foi atacada por algum animal, mas, como veremos, essa explicação não se sustentou por muito tempo. Em 30 de outubro, cerca de 40 horas após o desaparecimento de Sofia, foram encontrados mais pertences dela espalhados a cerca de 50 metros da garrafa d'água, perto da margem do rio. Entre os itens estavam um par de calças de caminhada, uma bota que estava estranhamente muito limpa, óculos de sol, uma nota de 1000 shillings rasgada e uma bolsa de lembranças vazia que Sofia havia comprado em Kampala. O mais perturbador é que pedaços de tecido, possivelmente de suas calças, foram encontrados entrelaçados em um galho de árvore a cerca de 5 metros do chão. O jeito como os itens estavam espalhados era estranho. Não havia sangue e muito menos sinais de luta no local. As calças estavam inexplicavelmente em uma árvore. Os pertences estavam espalhados por uma área surpreendentemente ampla. Não havia qualquer vestígio de Sofia. Apesar dos demais itens terem sido encontrados posteriormente bem próximos do local onde foi encontrada a garrafa de Sofia, os guardas locais disseram que não viram esses pertences por lá quando foram a primeira vez. Esses pertences foram encontrados apenas 40 horas após o desaparecimento de Sofia, o que levantou suspeitas sobre a possibilidade de os itens terem sido colocados lá depois para encenar uma cena. Thomas Coyne, um investigador e especialista em sobrevivência na selva, analisou as evidências e concluiu que as calças pareciam ter sido deliberadamente cortadas com uma faca e rasgadas em pedaços, em vez de danificadas por um animal, como alguns especulavam.
A ausência de sangue ou tecido humano reforçava a ideia de que a teoria do ataque animal não era plausível. Como Thomas Coyne destacou, nenhum animal deixaria roupas em uma árvore ou espalharia itens de forma tão ordenada. Para ele, a cena parecia montada. A teoria do ataque animal era conveniente para as autoridades de Uganda, que rapidamente classificaram o desaparecimento de Sofia como um acidente. Mas as evidências, ou a falta delas, contavam uma história diferente. Nenhum grito foi ouvido, nenhuma pegada de animal foi encontrada, e o terreno entre o acampamento e o rio era traiçoeiro, especialmente à noite. Para Sofia, uma estrangeira inexperiente, atravessá-lo sozinha no escuro seria quase impossível. À medida que a investigação avançava, a atenção se voltou para a saúde mental de Sofia. Diagnosticada com transtorno bipolar aos seus 16 anos, ela vivenciava episódios conturbados que podiam torná-la impulsiva e excessivamente confiante. Segundo seus companheiros, por volta de 26 de outubro, ela começou a demonstrar um comportamento anormal. Sofia passou a dormir menos, falar incessantemente e se engajava em comportamentos arriscados, como ficar acordada até tarde e possivelmente danificar cadeiras perto de uma fogueira. Seu comportamento causou tensões no grupo. Preocupados, seus companheiros consideraram contatar Marije, a mãe de Sofia, mas decidiram não fazê-lo a pedido da jovem. O guia do grupo, esperando a situação ficar menos tensa, alterou o itinerário para visitar locais mais calmos. Mas quando chegaram a Murchison Falls, o comportamento de Sofia, que aparentemente tinha voltado ao normal, começou a ficar instável novamente e dessa vez em uma maior intensidade. Alguns especulam que seu estado pode tê-la tornado vulnerável, possivelmente levando-a a confiar na pessoa errada ou a se afastar sozinha do seu grupo. O transtorno bipolar de Sofia adicionou uma camada de complexidade ao caso. Embora pudesse explicar por que ela deixou o acampamento, não explica a estranha dispersão de seus pertences ou seu completo desaparecimento. Segundo a família, isso nunca havia acontecido antes, e a jovem também não tinha nenhuma intenção de desistir da vida. Mas então, o que aconteceu? Marije Coetzee, a mãe de Sofia, chegou a Murchison Falls em 30 de outubro, acompanhada por representantes da embaixada holandesa. A partir desse ponto, a busca pela jovem se expandiu, incorporando polícia, helicópteros e até uma equipe de operadores de drones enviada pelas autoridades holandesas. Mas, apesar dos esforços extensivos, nenhum vestígio de Sofia foi encontrado. A mídia de Uganda cobriu brevemente a história, mas a narrativa rapidamente mudou para um ataque animal, e o caso foi arquivado em pouco tempo. A mídia holandesa, por sua vez, cobriu o caso com mais intensidade, levantando várias especulações e possibilidades do que poderia ter acontecido com a jovem. Sem desistir, Marije continuou firme. Ela retornou a Uganda mais de 20 vezes, conduzindo suas próprias investigações e descobrindo inconsistências nos relatórios oficiais. Em 2019, ela encontrou uma pista crucial. Um oficial aposentado da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda deu um depoimento revelador. Esse oficial, identificado como Steven Nyadro, afirmou ter visto Sofia interagindo com outro oficial na noite de seu desaparecimento. O segundo oficial, no entanto, negou qualquer contato com ela e nunca foi interrogado pelas autoridades. Marije também descobriu que cerca de 400 recrutas da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda estavam treinando em um acampamento a apenas 2 quilômetros do Centro de Educação de Estudantes na noite em que Sofia desapareceu. Essa informação não foi divulgada inicialmente, levantando questões sobre se os álibis foram devidamente verificados. Todos os pertences encontrados de Sofia foram enviados para a Holanda para uma análise de DNA. O exame confirmou que havia DNA dela nos pertences, o que indicava que aqueles itens realmente pertenciam a ela, mas também confirmou a presença de outro DNA, um DNA desconhecido que pertencia a um homem. Essa descoberta levanta a hipótese de envolvimento humano, possivelmente sequestro ou crime. A presença de tantas pessoas na área, somada à aparência encenada dos pertences de Sofia, aponta para um possível encobrimento. As razões para isso podem incluir a proteção de alguém,
o desejo de evitar críticas à segurança do local, ou até mesmo a preferência por culpar um animal, em vez de investigar um possível crime. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. A narrativa oficial de um ataque animal foi amplamente desmentida. Outras possibilidades incluem afogamento acidental ou que Sofia tenha se perdido. Alguns sugerem que Sofia vagou até o rio e se afogou ou se perdeu na vegetação densa. No entanto, a ausência de gritos, pegadas ou um corpo torna isso improvável. As autoridades consideraram brevemente que talvez Sofia tivesse desistido da vida devido ao seu transtorno bipolar. No entanto, a família negou veementemente isso, afirmando que a jovem tinha um grande amor pela vida e nunca tentou algo parecido antes. Foi investigada também a possibilidade de um desaparecimento voluntário. Talvez por motivos desconhecidos, Sofia tivesse enfrentado algum tipo de problema interno e decidido sumir de forma voluntária. Essa teoria também não foi bem aceita pela família, que afirmou que Sofia tinha uma relação muito próxima com eles e vários planos referentes aos seus estudos, então não fazia sentido ela abandonar tudo. Além disso, os familiares disseram que Sofia estava muito feliz com tudo que tinha conquistado até então. Uma outra teoria bastante explorada também foi a de tráfico humano ou sequestro. Essa é a teoria que mais faz sentido. Ela é sustentada pelas evidências encenadas e pelo DNA de um homem desconhecido. Isso sugere que Sofia pode ter sido sequestrada, possivelmente por alguém que a conheceu no acampamento. Não havia sinais de luta e nem de sangue onde os itens de Sofia foram encontrados. Também não havia sinais de pneus ou de qualquer pegada, nem mesmo de Sofia. Isso indicava que alguém, ou até mesmo mais de uma pessoa, poderia estar envolvido no desaparecimento. É muito provável que Sofia tenha sido surpreendida e depois carregada para outro local. A ausência de pegadas indica que alguém com um conhecimento muito bom sobre selva tenha participado e soube cobrir todos os rastros. Lembrando que cerca de 400 recrutas da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda estavam treinando em um acampamento a apenas 2 quilômetros do Centro de Educação de Estudantes na noite em que Sofia desapareceu. Essas pessoas possuem treinamento e saberiam como facilmente apagar seus rastros caso necessário, sem mencionar as evidências que apontam para um possível acobertamento por parte das autoridades. Além disso, o estado de Sofia, agravado por sua condição mental, pode tê-la tornado um alvo fácil. A teoria do tráfico humano é chocante, especialmente considerando a presença de DNA desconhecido e a falta de transparência das autoridades locais. Mas, sem evidências concretas, permanece apenas uma teoria. O que sabemos é que a família de Sofia nunca parou de lutar por respostas. Marie Coetzee tornou-se incansável em sua busca por Sofia. Ela trabalhou incansavelmente, arrecadando fundos, contratando investigadores particulares e pressionando as autoridades para reabrir o caso. Em 2019, o Ministério Público de Uganda ordenou uma nova investigação, mas o progresso foi interrompido devido à crise de saúde global e também pelas eleições locais em 2021. Marige continua insistindo em uma comparação de DNA com o segundo oficial que foi visto com Sofia antes dela desaparecer. Essa comparação poderia inocentá-lo ou fornecer um avanço. A última atualização a respeito desse caso é de junho de 2025. Nessa data, houve o julgamento de Michael Kijambu. Michael foi o guia turístico que conduziu Sofia e seus companheiros pelo safari. No entanto, Michael não tinha licença válida como guia turístico, algo que, segundo as autoridades, pode ter contribuído para o desaparecimento de Sofia. Durante esse julgamento, Stephen Nyadru, o mesmo homem que deu um depoimento anos antes, afirmando que viu um oficial da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda com Sofia antes dela desaparecer, disse que Sofia e suas 2 colegas violaram as regras do Centro de Educação de Estudantes ao ouvirem música alta quando chegaram na recepção do local. Ele disse que, por volta das 4 da manhã, Sofia foi vista batendo nos painéis e tentando atear fogo em capim, sugerindo que ela estava tendo um episódio conturbado devido à sua saúde mental. Stephen afirmou que alertou Michael para que ele levasse Sofia a um hospital e cancelasse o resto da viagem, pois Sofia não estava normal. No entanto, Michael ignorou o aviso.
e posteriormente Sofia desapareceu. Até hoje, esse foi o único julgamento envolvendo alguém do caso Sofia, e não foi nada relacionado ao seu desaparecimento direto. A família de Sofia, liderada por Marije Slickerman, continua lutando por respostas que possam desvendar esse grande mistério. Mas e vocês? O que acham que aconteceu com Sofia? Será que ela realmente foi vítima de algum animal selvagem, como afirmam as autoridades de Uganda, ou foi vítima de um crime? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários.